Bom dia, alunos do sexto ano do Centro Educacional Professor Helene Torres. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo na paz. Hoje nós iniciaremos retas e ângulos. Então, hoje estudaremos retas e ângulos. Então, preste bem atenção para a nossa aula sobre retas e ângulos. Bom, iniciaremos o nosso estudo falando do ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano são conceitos primitivos no estudo da geometria, isto é, não possuem definição, mas dão base para todo o conhecimento existente na geometria. Bom, iniciaremos o nosso estudo falando de ponto. Como eu falei, o ponto não tem definição, mas um furo de agulha no papel dá a ideia de ponto. Então pense num furo de agulha num papel. O ponto, uma outra característica muito importante do ponto é que ele é adimensional. O que significa dizer que ele é adimensional? Ele não tem dimensões, ele não tem comprimento, largura nem altura. Nós podemos representar o ponto por letras maiúsculas do nosso alfabeto. No nosso exemplo, o ponto azul está sendo representado pela letra A do nosso alfabeto. Mas poderia ser a letra B, a letra C e outras. Bom, continuando aí o nosso estudo, vamos falar agora sobre a reta. Como já foi falado anteriormente, não possui definição, mas uma corda bem esticada dá a ideia de reta. A representação, olha aí na figura você está vendo, né, a representação de uma reta. Ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. No nosso exemplo nós temos a reta S e a reta R. Uma observação importante é que a reta é unidimensional, ou seja, ela só possui comprimento e ela é ilimitada. Tudo tranquilo até aí? Então agora nós vamos falar de plano. Preste bem atenção, sexto ano. Plano. O que seria o plano? Como eu falei para vocês, não tem definição, mas o quadro negro da sala de aula dá a ideia de plano. Aquele quadro magnético, aquele quadro que a gente trabalha, né, diariamente, escrevendo, ele dá a ideia de plano. Gente, o plano ele é uma grandeza bidimensional, né? Ou seja, ele tem duas dimensões, comprimento e altura. Né? Ele é representado por letra grega, né? Letras gregas minúsculas, então alfa, beta, gama. Desta maneira você representa o plano. Até aí tudo na paz, sexto ano. Então vamos continuar agora falando de dois importantes conceitos, que é o segmento de reta e a semirreta. Segmento de reta é a parte da reta definida por dois pontos. Então aí vamos exemplificar, olha, por exemplo, segmento de reta AB, né? Representamos aí por AB com esse tracinho em cima. Então essa região está bem definida entre os dois pontos de A até B. Isso aí é o segmento de reta. Bom, e o que seria a semirreta? É uma região que tem início, mas não tem fim. Certo? Exemplificando aí a semirreta. Então você está vendo a imagem, né? Que a setinha indica que ela começou em S, mas ela não tem fim. Então representamos por ST esse segmento de reta. Observa que tem uma setinha em cima de ST. Né? Essa semirreta ela teve origem no ponto S e não tem fim, certo? Ela é ilimitada. Bom, vamos resumir tudo. Resumindo tudo, aí eu tenho a reta, a semirreta e o segmento de reta. Olha, a primeira figura indica a reta, a segunda figura indica uma semirreta
E a terceira figura indica um segmento de reta. Beleza até aí ou não? Então, vamos lá, alunos. Continuando, agora vamos falar um pouquinho de retas paralelas e retas concorrentes. Iniciando falando de retas paralelas. Duas retas de um mesmo plano, então elas estão em um mesmo plano, elas são paralelas quando elas não se cruzam. Então, quando eu tenho retas no mesmo plano que não se cruzam, elas são denominadas de retas paralelas. Nós também temos as retas concorrentes. Nesse caso aí, né, nós temos duas situações. Né? Então, primeira situação, quando forma um ângulo diferente de 90, o ângulozinho é essa região verde aí diferente de 90. E a segunda situação, essa região aí azul, né, é um ângulo de 90 graus. Então, nós temos duas situações. Quando elas se cruzam e formam um ângulo de 90, e quando elas se cruzam e não formam ângulo de 90. Então, duas retas de um mesmo plano se cruzam, né? Dizemos que elas são concorrentes. Então, quando elas se cruzam, nós chamamos elas de concorrentes. Quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto, dizemos que são retas perpendiculares, ou seja, quando elas formam um ângulo de 90 graus, nós chamamos de perpendiculares. Então, as retas elas podem se cruzarem, né, e formar um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós chamamos de retas perpendiculares. Próximo tema que nós iremos desenvolver nesta aula é ângulos e vistas. Começaremos falando sobre o que é um ângulo. Então aí vamos falar sobre os ângulos. Ângulo é a região do plano situada entre duas semirretas distintas de mesma origem. Vamos olhar a figura para desenvolver melhor o tema. Olha, essa região que aparece em vermelho é o ângulo. Aí pode ser 30 graus, 45 graus, 90 graus, certo? E uma observação importante, né? Nós medimos o ângulo através do transferidor, certo? Aí nós temos o vértice, né? E nós temos a semirreta OA e nós temos a semirreta OB. A representação de ângulo, olha, ângulo AOB. Preste atenção no acento circunflexo em cima do O. Isso serve para indicar que o ângulo está lá naquele vértice, que é o vértice do ângulo. Bom, o vértice é o ponto de origem das duas semirretas, né? Lado, cada uma das semirretas, ou seja, o lado é OA e OB. Abertura, região interna determinada pelas semirretas, ou seja, essa abertura é onde exatamente está o nosso ângulo. Exemplos. Olha, nós temos alguns exemplos, alguns ângulos que nós podemos chamar de ângulos notáveis, que é de giro de meia volta, é o chamado ângulo de 180 graus. Giro de uma volta é o de 360 graus. Giro de um quarto de volta é o ângulo de 90 graus. Tudo tranquilo até aí? Beleza? Vamos lá, sexto ano. Chegamos no último tema, vistas. A forma como vemos um objeto depende da nossa posição em relação a ele. Observe a figura abaixo. Nós temos aí três vistas diferentes de um carro. Primeira situação, a vista nós chamamos de vista lateral. Na segunda situação, nós temos a vista frontal. E na terceira situação, nós temos a vista superior. Agora vamos exercitar. Vamos lá, turma do sexto ano. Vamos agora exercitar.
ok? Primeira questão. O ângulo reto, também conhecido como ângulo de 1/4 de volta, mede 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. O que é que você acha? Antes de resolver a questão, eu vou colocar uma imagem aqui. Eu tenho 3 exemplos aqui, eu tenho 3 ângulos, um de 30, um de 90 e outro de 120 graus. O primeiro ângulo do exemplo é um ângulo de 30 graus. É conhecido como ângulo agudo, porque mede menos de 90 graus. Todo ângulo agudo mede menos de 90 graus. O segundo ângulo é conhecido como ângulo reto, que mede 90 graus. É exatamente este o ângulo que a questão está se referindo, ângulo de 1/4 de volta, é o ângulo de 90 graus. O terceiro ângulo, ele é conhecido como ângulo obtuso, porque a sua medida é maior do que 90 graus. Ok? Então, o ângulo que nós estamos procurando é o ângulo de 90 graus, que corresponde a 1/4 de volta, ok? Também conhecido como ângulo reto. Sendo assim, a alternativa correta seria a letra A. Vamos agora para a segunda questão. Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanece sempre a mesma distância uma da outra, são chamadas de concorrentes, oblíquas, paralelas, perpendiculares. Bom, gente, se as retas não se cruzam, preste atenção para a imagem. Se as retas não se cruzam, essas retas elas são paralelas, ok? Então, logo a nossa resposta é a letra C, paralelas, já que a pergunta, né, é a seguinte: duas retas que não se cruzam, ou seja, se elas não se cruzam e permanecem sempre na mesma distância. Essas retas são denominadas de retas paralelas. Continuando, vamos continuar o nosso exercício. Vamos agora para a terceira questão. Ângulos formado pelo ponteiro das horas e do minuto quando o relógio marca 3 horas. Muito cuidado para questões que envolvem relógio, ok? Vamos colocar um reloginho aqui que marca 3 horas. Observe aí que o ângulo correspondente a 3 horas, ou seja, eu tenho o ponteiro das horas no 3 e o ponteiro dos minutos no 12, este ângulo é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Portanto, alternativa C, C de casa, ok? Vamos para a quarta questão, pessoal. O esquema a seguir representa o bairro de uma cidade. Observe e responda às questões. Então, eu tenho um esquema, onde esse esquema está representando o bairro de uma cidade. Vamos lá, sexto ano. Primeira pergunta. Escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua México. Pessoal, não se esqueça, retas paralelas são aquelas que não se cruzam, que mantêm a mesma distância. Então, observe bem aí a imagem e descubra ruas paralelas à Rua México.
seria a Rua Espanha, localize lá, Rua Espanha, e a Rua Marrocos, são ruas paralelas à Rua México. Vamos para a segunda pergunta. Escreva o nome de duas ruas perpendiculares à Rua França. Perpendiculares, gente, são ruas que formam um ângulo de 90 graus. Então eu quero ruas que sejam perpendiculares à Rua França, que estejam formando um ângulo reto de 90 graus. Observe lá na imagem e descubra quais seriam essas ruas. Rua México, observe que forma 90 graus com a Rua França. E de novo, a Rua Marrocos também é perpendicular à Rua França. Vamos para a próxima pergunta, gente. O nome de uma rua que é paralela à Rua Brasil e é perpendicular à Rua Itália. Então eu estou atrás de uma rua que seja paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália. Qual seria essa rua que ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente é paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália? Seria a Rua Argentina, certo? A Rua Argentina é paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália. Vamos para a letra D. O nome de uma rua concorrente à Rua Brasil. Procure lá o que seria a rua concorrente à Rua Brasil. Concorrente, como nós vimos anteriormente, se cruzam, mas não formam ângulo de 90 graus, certo? Então, uma rua que está cruzando com a Rua Brasil, mas não está formando um ângulo de 90. Seria a Rua Alemanha, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Podemos continuar? Vamos para o quinto exercício. Na figura, são consecutivos e colineares os segmentos. Calma, pessoal. Vamos discutir aqui, antes de resolver a questão, né, o que significa dizer que as retas são consecutivas e colineares. Ou seja, o que significa dizer que um segmento de reta é consecutivo e colineares, ok? Vamos botar aqui a questão, olha. Então eu estou atrás aqui nessa questão de segmentos consecutivos e colineares. Observa o que é um segmento. Olha, eu tenho aqui o segmento AB, ó, o segmento de reta AB. Tenho aqui também o segmento de reta BC. Tenho um segmento de reta CD aqui. Certo até aí ou não? Então, eu tenho aqui exemplos de segmento de retas. Antes de responder, vamos, colocar um exemplo para informar para vocês o que é consecutivo. Bom, bem aqui nós temos aqui, olha, duas retas consecutivas, AB e BC. Observe que os segmentos são chamados de consecutivos quando têm a mesma extremidade. Observe no retângulo ao lado aí, AB e BC, a mesma extremidade. No primeiro segmento AB, a extremidade é B, é a mesma extremidade B no outro segmento BC. Então, são consecutivos quando as extremidades, quando possui extremidades comuns. Ok? Até aí ou não? E o que significa dizer que as retas, que os segmentos são colineares? Colineares quando os segmentos estão na mesma reta. Observe o segmento AB e CD.
os dois segmentos estão na mesma reta. Sendo assim, gente, vamos lá, né, observar e tentar responder a questão. Consecutivos e colineares. Consecutivos quando tem a mesma extremidade. Vamos logo aqui ver quais das alternativas nós temos a mesma extremidade. Olha, pessoal, AB e ED não tem a mesma extremidade. A extremidade aqui são diferentes. AE e ED. Olha, pessoal, tem a mesma extremidade. Agora nós precisamos saber se eles são colineares, se estão na mesma reta. Olha, AE e ED não estão na mesma reta. Observe bem o segmento AE e o segmento ED, né? Não estão na mesma reta. Vamos para a letra C. Ok? Até aí ou não? Olha, AB e DC têm a mesma extremidade. Agora vamos verificar se eles estão na mesma reta. Olha, AB e BC estão na mesma reta. Sendo assim, o segmento AB e BC são colineares. Certo até aí ou não? Então, sendo assim, a alternativa correta, letra C. Estamos chegando ao final da nossa aula, ok? Então vamos lá. Vamos encerrar a nossa aula deixando uma atividade para casa. Exercício para casa. Você vai pegar o seu livro de atividade, né, de atividades, vai procurar a página 30 do seu livro de atividade, ou seja, a partir da página 30 tem um resumo de todo esse conteúdo que nós vimos até agora. Você pode fazer uma leitura, né, fazer uma revisão desse conteúdo lá no seu livro de atividades e depois resolver as questões propostas 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 23 e 24, certo? Essas são as principais questões que tem lá no seu livro de atividade. Então, bom trabalho, uma boa semana, um abraço e até a próxima.